Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência na nossa programação aí da semana, né? Conversando sobre as eleições 2024, fazendo aqui o debate político, né? Com as candidaturas, né? E discutindo, obviamente, rumos aí para a luta dos trabalhadores e demais setores populares da sociedade. E no dia de hoje eu estou aqui com o Zé Carlos, né? O José Carlos, ele que é do PSTU, né, de Jacareí, e está lançando aí a sua candidatura, né, a vice-prefeito, né, junto com a chapa, né, do Adilson, mais conhecido, né, como Indião. Então, Zé Carlos, antes da gente começar, fala um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estejam nos ouvindo, nos vendo aí nessa entrevista. Zé Carlos chegou em Jacareí nos anos 79 e desde então trabalhei em várias empresas da cidade. Trabalhei na antiga Fademac, trabalhei na JTU, né, por alguns anos, fui cobrador. E nos anos 80 eu fui trabalhar nos Correios. Trabalhei por 12 anos nos Correios. Conheço Jacareí de norte a sul, de leste a oeste, né? Que você perguntar, eu conheço Jacareí todos os cantos. 12 anos. E depois eu fui para o setor metalúrgico, aonde trabalhei na SAD FEM. No final ela encerrou em 2012 com o nome de TT Brasil. E acabei me aposentando, né? Em seguida nos Correios, aliás, no Sindicato Metalúrgicos, trabalhando como motorista de caminhão. Mas essa é a nossa trajetória. Eu já fui candidato a vereador por 2 vezes, fui candidato a prefeito em 2016. Então, já tivemos aí muitos debates, né, discutindo aí plano diretor da cidade e tudo que tem a ver aí com nossos munícipes, né? É isso. Certo. E Zé Carlos, você falou aí que trabalhou, né, nos Correios, né, na sua apresentação. E a primeira pergunta eu faço o seguinte, né? Como que as candidaturas, né, do PSTU, né, de Jacareí e de São José estão atuando aí na importante greve dos Correios? Ah, sim. As candidaturas socialistas do PSTU, elas estão sempre à disposição das lutas da classe trabalhadora, seja qual for a categoria, né? Os Correios têm uma peculiaridade que sempre teve ali bem junto com os metalúrgicos, em todas as lutas, e a gente sempre dá todo o nosso apoio pessoal, com estrutura, para que a greve dos trabalhadores seja vitoriosa. Nas últimas décadas, vem sendo feito um sucateamento dos Correios, né, para poderem privatizar. Ou seja, o sucateamento ele prejudica a população. E a população, quando vê um serviço sendo mal executado, o que ela acontece? Ela fica revoltada, e com razão. E nessa revolta, o que acontece? Ela fica a favor da privatização. E aí cai no golpe que os governos querem, que é se livrar do Estado para sempre ter um Estado mínimo. E a gente vê uma contradição muito grande nessa questão do Estado mínimo, porque se os políticos não querem ter um Estado forte, então por que eles são políticos? Então por que eles querem gerenciar o Estado?
né? Se não querem ter trabalho. Então, a gente bate muito forte nessa questão de privatização e terceirização do Estado. Certo. E você falou um negócio bastante interessante, né, que é a questão, né, da privatização e o sentimento da população falso de que se privatizar o negócio melhora, né? E hoje eu não estou vendo, né, tirando vocês e pequenos grupos aí de esquerda, não estou vendo a esquerda majoritária, por exemplo, falar da greve dos Correios, né? E eu te pergunto por quê, né? Qual que é o papel das eleições para fazer esse trabalho de conscientização para defender o patrimônio público? Então, é uma falsa discussão, né, dos capitalistas, nisso que eu já acabei de falar, é que o Estado não tem condições de gerenciar o patrimônio público, que é uma mentira, né? Que é uma puta de uma mentira. Todo o patrimônio, todas as empresas públicas, elas foram criadas com o dinheiro público, com o dinheiro da população. E quando entra esses políticos mal intencionados, por que existe essa discussão da privatização e terceirização? Porque esses políticos eles são financiados em suas campanhas pelos empresários. Quando eles são eleitos, eles não têm como devolver dinheiro em espécie para empresário. Empresário não rasga dinheiro. Empresário não joga dinheiro fora. Ele investe. Ao patrocinar uma campanha de algum candidato a prefeito, a presidente, a governador, aí eles vão querer a contrapartida. Como que fazem para devolver esse dinheiro que foi investido na campanha deles? Entregando o patrimônio público através das falsas privatizações, falsas terceirizações, aonde vai gerar taxas para a população pagar novamente. Assim é o pedágio, assim é a Zona Azul, assim por diante. Tem vários exemplos. Certo. E como que a esquerda, né, completando aí a pergunta que eu fiz, deveria agir nas eleições a respeito das privatizações, né? Qual que é o debate que tem que ser feito, né? E por que os setores da esquerda majoritária, né, por exemplo, não falam da greve dos Correios, como, por exemplo, acontece, né, com o PT, pessoal em Jacareí, também em São José? Na verdade, hoje existe uma discussão que eu estou fazendo já há um bom tempo. Essa palavra esquerda ela está muito retrógrada, porque ela joga uma confusão muito grande na cabeça da classe trabalhadora de esquerda. Coloca, por exemplo, nós do PSTU dentro desse balaio de esquerda que, na verdade, de esquerda não tem nada, e fazem coisas pior que a direita, às vezes. Então, eu venho fazendo uma discussão que, na verdade, esses partidos que dizem de esquerda aí hoje são mais de direita do que qualquer outra coisa. De esquerda não tem nada. Eles estão à disputa do poder pelo poder. Eles não estão preocupados com os programas, né? Aquele programa que o PT tinha antigamente, que era um programa revolucionário, que falava de dividir realmente, de taxar os super ricos e tudo mais. Hoje isso aí jamais acontece. Abandonaram tudo. As centrais sindicais, CUT, Força Sindical, Nova Central, CTB, por exemplo, virou uma correia de transmissão desses partidos que, na verdade, não são socialistas, são stalinistas. Entende? Então, eles tentam passar uma imagem de reformar o sistema capitalista. Mas o sistema capitalista, a reforma, ele não dá para humanizar. O capital não se humaniza. Não tem como humanizar o capital se o capital, o único objetivo dele é obter lucro. Então, ele não joga para empatar e nem para perder. É só para ganhar cada vez mais. É um saco sem fundo. Então, essa é uma falsa discussão
que existe uma esquerda tal, mas é só para enganar a classe trabalhadora. E dando continuidade aqui na nossa programação, né? Você falou que trabalhou também na questão metalúrgica, né? E hoje, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, eu vejo muito político querendo conversar com os donos da empresa e, né, não conversam com os trabalhadores, né? Como que funcionaria, por exemplo, numa gestão hipotética do PSTU? Sim, então, a gestão do PSTU, ela seria diferente de tudo que acontece hoje. Primeiro que a gente quer fazer o inverso. Os políticos de hoje, eles falam de governar para todo mundo, e não existe como governar para todo mundo, né? Vocês sabem muito bem, a imprensa sabe, que existe uma pirâmide cada vez mais pontuda, cada vez mais pouca gente em cima e mais gente embaixo. E quem sustenta essa pirâmide é o proletariado, é a classe trabalhadora. Então a gente quer levar a cidade para o bairro. Nós não queremos trazer o bairro para a cidade, mas levar o que tem de melhor dentro da cidade para os bairros. Porque no centro da cidade já não comporta mais, não tem mais o que fazer. O que tem é ter manutenção de algumas coisas. Mas se tem de fazer, empreender alguma coisa, é nas periferias, é onde não tem asfalto, é onde não tem água encanada, é onde não tem rede de esgoto, é onde não tem creche, é onde não tem posto de saúde 24 horas. Ou seja, outra coisa que você não perguntou, mas já vou adiantando, a questão da mobilidade. Nós queremos colocar tarifa zero. Por que tarifa zero? Isso vai gerar mais dinheiro no bolso da população, vai gerar mais facilidade para a classe trabalhadora procurar emprego. Hoje tem muitos trabalhadores desempregados que não têm dinheiro nem para pagar um circular para correr atrás de emprego, né? E, ou seja, isso não é um pensamento louco, não é uma doideira, porque já existe mais de 100 cidades no Brasil com tarifa zero e está funcionando muito bem e está ajudando. Então, são todas essas coisas. E queremos funcionar, a nossa gestão ela vai ser exatamente com conselhos populares, autonomia. Todos os bairros vai ter autonomia, vai ter seu... Lá hoje chama presidente amigo de bairro. Vão ter o presidente do conselho, onde todos os trabalhadores, 1, 2, 3 de cada rua, vai poder dar a sua opinião e falar o que precisa fazer. Vamos votar e, se for aprovado, vai ser construído naquele bairro onde foi feito essa assembleia, esse conselho. Certo. E, Zé Carlos, fala um pouco aí do plano diretor, né, da cidade, da questão orçamentária, né, que é discutido em todo ano, né? Como que o PSTU enxerga, né, esse momento, né? E você falou aí dos tais conselhos, né? Qual que seria, por exemplo, o papel desses conselhos, por exemplo, numa discussão de plano diretor da cidade? Ah, sim. Os conselhos, esses conselhos, ele têm importância em toda a discussão, em toda a administração, em todo o seu setor, seja na saúde, seja na educação, em todos os níveis, na questão dos servidores, do atendimento e tudo mais. O plano diretor, você falou muito bem, é uma coisa que acontece de 10 em 10 anos, e no último período, talvez nem respeitar os 10 anos para estar fazendo, porque as cidades elas estão muito inchadas, a cidade está sendo sufocada. E é importante o plano diretor, mas um plano diretor que leve em consideração o que já existe. Por exemplo, as casas, as favelas, as comunidades carentes que estão na beira dos rios, que não deveria estar. Ou seja, não tem um plano para retirar essas pessoas da beira do rio
e plantar e fazer um grande corredor ecológico de árvore na beira do Rio Paraíba. Não tem um plano de revitalização do Rio Paraíba que está sendo assoreado a cada dia por conta de não ter proteção nas suas margens. E essa questão aqui no Vale do Paraíba, nossa margem aqui que tem, onde está a Xério hoje, né, essa vargem, ela é muito grande. Aqui foi o setor de Vale Ouro, de produção de alimentos, e já produziu muito arroz, muito feijão, muito milho nessa região. Hoje, mexeram no plano diretor, o que aconteceu? Naquela região que era a zona rural, hoje é zona urbana mista, ou seja, podem fazer o que quiserem, condomínio, pode fazer aterro, igual fizeram com a Xério, aonde poderia estar plantando muita coisa de alimento para a nossa cidade, né? Ou seja, não sou contra expandir, tem que expandir a cidade, mas expandir nos locais onde não afeta a produção de alimento do nosso povo, da nossa região. Essa região metropolitana que compõe aqui em torno de 2.300.000 pessoas, ela precisa de alimento, e alimento que seja produzido por aqui mesmo, pelos nossos agricultores. Então, ela tem que ser feita com uma discussão bastante ampla dos conselhos, bairro a bairro, não só meia dúzia de pessoas conversando dentro da Câmara e passando o rodão a favor dos grandes empresários, dos especuladores imobiliários. Essa é a diferença. Exato. E a questão orçamentária, né? Sempre tem alguém que fala, mas poxa, Carlos, será que a cidade vai ter dinheiro para fazer tudo isso? Né? E aí eu gostaria que você respondesse: a cidade tem, né, dinheiro para poder passar aí por uma revolução na maneira, né, dela ser? Sim, sim. Muito boa pergunta. Eu te dizer, Guilherme, olha só, dinheiro sempre teve. Jacareí é uma das 3 cidades que mais arrecada aqui no Vale do Paraíba, nessa região metropolitana. Você tem uma ideia, os impostos que uma Ambev paga, que uma Heineken paga, né, uma JTU paga, ou seja, se é que é cobrado justo esses impostos, a gente podia estar fazendo muita coisa, cara, muita coisa, porque são dinheiro que você vê que estão aí sendo desviado, são subsídios. Por exemplo, JTU tem subsídio por ano de mais de 37 milhões para uma empresa que deveria prestar o serviço com ela própria. Se ela tem condições, ela é uma empresa, ela tem que se virar com o dinheiro dela. Não. O município tem que subsidiar para ela não poder aumentar o preço da passagem. Só nessa tarifa zero, nós já vamos economizar 37 milhões por ano de subsídio que dava para uma empresa, que dá para uma empresa que hoje nem direito de ter cobrador dentro dos ônibus não tem mais. Esse dinheiro é desemprego. E o subsídio está chegando cada vez mais, e a passagem aqui em Jacareí é uma das mais caras do Brasil. Então, não bate, as contas não batem se eu começar a olhar. O Hospital São Francisco, por exemplo, tem um subsídio milionário para o Hospital São Francisco. E você vê o atendimento, é um atendimento precário. Eu como sou um cara que faço tratamento lá, oncológico, eu tive problema de câncer de próstata, tive que fazer várias consultas que estavam marcadas, cheguei lá, os caras falaram, aqui não tem nada, sendo que eles mesmos ligaram para mim falando, sua consulta é dia tal, hora tal. Cheguei lá, aqui não tem nada seu. Ou seja, é um descompasso, é uma falta até de empatia que o próprio serviço exige, né? O atendimento ao setor público, que é subsidiado pela prefeitura todos os anos. Então, tem uma falsa política de atendimento ao público, quando, na verdade, muitas coisas estão deixando a desejar, né? Principalmente nos segundos mandatos.
E a gente também tem uma ideia que não deveria ter segundo mandato. A população deveria decidir se o prefeito tem segundo mandato ou não, num plebiscito, numa outra coisa, mas não dar 2 mandatos, sempre o segundo mandato o cara só pega para deixar a cidade num caos, igual agora Jacareí é um mato total. Tudo quanto é praça tem mato. Nós temos uma rodovia que começou a fazer lá na minha região, da cidade de Salvador, Santa Marina, onde eu moro. Cara, faz 12 anos que está para fazer aquela passagem lá da Estrada Velha para chegar na Carvalho Pinto. Os caras até hoje estão esperando chegar a véspera da eleição para terminar 100 metros de uma ponta e 100 metros da outra ponta. Já fizeram fotos, já fizeram um monte de propaganda, mas até hoje não foi liberado aquela estrada. E já gastou dinheiro e mais dinheiro, né? Tem o problema do Turi ali, esse problema do Turi também, que virou uma novela, passou 3 mandatos e nada. Ou seja, em 40 anos que eu moro em Jacareí, dá para contar na ponta do dedo o que foi feito. Né? Então, é muito triste. Certo. E o Zé Carlos, falar aqui de uma questão que eu não consegui tratar ainda, né, nos debates aqui eleitorais, né, que é a questão da corrupção dentro do Estado, né? Como que você enxerga esse problema, né? E qual é a raiz dele, né? Ah, tá. Não, interessante. Corrupção, ela, dentro do sistema capitalista, por mais fiscalizado que seja, por mais que o político esteja boa intenção, ela vai acontecer de alguma forma, por causa que o sistema ele é corrupto por natureza. O sistema capitalista, sempre quando se falar em dinheiro, em capital, sempre vai haver corrupção. O que nós podemos fazer para evitar ao máximo é fazer que o dinheiro público seja prestado conta e seja transparente, um portal transparente de verdade, aonde a população vai aprovar o que tem de ser feito, e valores e tudo mais, aonde parte da população vai estar envolvido na discussão de um plano de asfalto para um bairro, de plano de uma ponte, de plano de uma passarela, de plano de algum lazer no bairro, alguma creche. Os trabalhadores, através dos conselhos, vai ter que estar ali, ó, no pé, conversando, discutindo valores, discutindo prazo de entrega, discutindo tudo isso. Quando isso acontece, quando toda a população está envolvida, a chance de ter corrupção é muito menor. Então, hoje, se existe corrupção, porque as coisas são feitas entre 4 paredes, entre ali o administrador e o empresário, e um molha a mão do outro e tal, e facilita ali a licitação, um coloca papel falso lá no envelope e tal, e acontece o que está... Você enjoa de ver, a Rio de Janeiro hoje, para nós, é a capital da corrupção, né? Porque misturou a questão da milícia com o setor público. E aonde está essa mistura de setor público com milícia? Através das chamadas PPPs, parceria público-privada. Isso é uma brecha violenta para poder existir a corrupção, certo? Então, é muito grave isso, e a gente tem que combater exatamente isso, através da participação das pessoas nos conselhos populares, para poder estar vendo de perto o que está sendo discutido, o que está sendo assinado. Né? E o Zé Carlos, eu escuto muito a direita e a extrema-direita falando que ela é contra a corrupção. Você acha que esse discurso é demagógico?
Bastante. É demagógico, é hipócrita, porque como que, por exemplo, vamos dar um exemplo da extrema-direita com o bolsonarismo aí e tal. Sempre falando contra a corrupção e, na verdade, os políticos do PL, todos eles metidos em rachadinhas, né? Tanto é que hoje a maior parte dos prefeitos que foram eleitos no Rio Grande do Sul, em várias partes do país, estão sendo caçados por conta de corrupção. E um partido que, através do Bolsonaro e seus filhos, falava tanto em corrupção, em Deus e não sei o quê, mas será que Deus é tão corrupto assim? Porque a única coisa que eles mostram do lado deles é isso. É um lado xenofóbico, homofóbico, machista, e a corrupção está solta por trás dessa máscara, aonde coloca a questão de religião misturando com política, que no final vira uma ditadura teocrática. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E, na verdade, esses caras são os mais corruptos até de que quem não fala muito em corrupção. Certo. E falar um pouco aí da questão ambiental, né? A gente teve aí o que ocorreu no Rio Grande do Sul, e eu te pergunto o seguinte: Jacareí, ela estaria preparada aí para enfrentar algo parecido, né? Que o Porto Alegre e outras cidades aí do Sul enfrentaram? Não, com certeza não está. Não está porque, eu digo por quê. Primeiro que o nosso Rio Paraíba, que banha todo o Paraíba do Sul, que banha todo aqui o vale, ele está jogado às traças. Há muito tempo não se investe um centavo para revitalizar o Rio Paraíba e também para fazer o tratamento da rede de esgoto das cidades, né? São oficinas que jogam óleo nos rios, nos rios que esgotam no Rio Paraíba, nos afluentes. São moradias que estão ali à beira do rio, tipo aqui no Flórida, ali na rua Mississippi, tipo ali no Jardim do Vale, também aquelas moradias praticamente dentro dos rios. Ou seja, é um trabalho que precisa ser feito. Eu digo que é a longo prazo, mas precisa se iniciar o mais rápido possível. Nós temos um projeto, o Rio Paraíba, desde 2016, que seria a revitalização do Rio Paraíba com a hidrovia, com barco, com alguma coisa navegável nessa margem até Guararema, que é um local que é navegável, para a gente poder, com isso, cuidar do Rio Paraíba e, ao mesmo tempo, gerar emprego, valorizando as chácaras que tem nas margens do Rio Paraíba e incentivando esses mesmos donos de chácara a plantar bastante árvore na beira do Rio Paraíba e com um tratamento de esgoto digno, de verdadeiro, para não mais poluir o Rio Paraíba. A gente viu agora na França que despoluiu o Rio Sena, mas a primeira chuva que deu aflorou todinha a rede de esgoto e voltou a poluir o rio novamente. Aqui a gente precisa de ter um tratamento de rede de esgoto de 100%, 100%, para depois a gente começar a fazer esse projeto de plantio de árvore na beira do rio, limpeza, desassoreamento o mais rápido possível, tem que começar por aí, né? E sem contar que essas pontes nossa que está aqui do São João, que está cai e não cai. Quando você passa de carro ali, você para um pouquinho, você vê ela balançar. Tá certo que ela tem que ter um balanço, mas ela ali tem uma hora que ela vai balançar, não cai mais. Ela vai cair, não vai voltar mais. Então são muitas coisas que a gente precisa fazer e um trabalho de conscientização, cara. Nós temos leve esses locais para entregar objetos que as pessoas não usam mais. Ou seja, isso precisa ter em todos os bairros,
para facilitar o transporte das pessoas, porque você vê aí, mesmo nós temos coleta de lixo nas ruas, nós vê cara passar com o carro e jogar o saco de lixo na beira de qualquer matinho, jogar dentro do Rio Paraíba, né? Então, ele tem que ter um trabalho sistemático e permanente a respeito da natureza, porque a natureza é uma coisa que a gente debate e a gente defende muito, que nós entendemos que tem duas coisas para uma sociedade ser, três coisas para uma sociedade ser bastante forte e crescer sustentável. É o meio ambiente, o ser humano e meio ambiente ele tem que ser tratado com muito carinho, né? Com muito carinho para que o nosso planeta consiga viver um pouco em paz. Do contrário, essa geração está condenada ao fim de mais uma nova geração. Certo. E a questão da pauta da moradia e da regularização fundiária em Jacareí, como você enxerga esses temas? Sim, sim, uma coisa também importante que não tem como deixar passar. Essa especulação imobiliária, se você fizer um rastreamento na cidade de Jacareí, a quantidade de imóveis parados, caindo nos pedaços, sem função social, é muito grande. A gente precisa fazer um mapeamento de todas essas casas paradas que estão aí, para ver o que isso pode fazer. A gente pegar e fazer moradias para as pessoas que não têm casas, né? É um processo que ela tem que ser feita não só dentro da rede urbana, mas também na rede rural. Tem muita terra parada por aí, e se tem uma coisa que é a função da terra, é social. Ela tem que ter função social. E essas leis, ela precisa ser um pouco mais forte e tem que ter um prefeito que tenha punho para poder discutir. Vê lá, um fazendeiro, um especulador está aí com 5 alqueires de terra beirando os bairros, igual tem perto meu lá na cidade de Salvador, Santa Marina, que faz 30 anos que está lá parado, apenas os caras colocam uma vaquinha e um cavalo lá para dizer que tem dono, mais nada, esperando a cidade chegar lá para ele ficar bilionário vendendo terreno. Agora já apareceu uma placa lá com 70 mil metros, vende-se 70 mil metros quadrados. É assim que eles fazem, e o povo morando debaixo das pontes, né? O povo morando em gaiola, e a gente precisa fazer essa discussão mais séria. O povo precisa, primeira coisa para se falar em progresso, primeira coisa para se falar em democracia, se falar em empatia, é dar casa para a pessoa morar, porque é a partir de uma casa que a pessoa começa a construir uma família. Existe aquela palavra que quem casa quer casa, né? E como fazer com isso? É fazer casa, precisamos dar casa para as pessoas. E há muitos anos não existe um programa sério nessa cidade de moradias populares. Eu lembro que em 83, houve, quando construiu o SECAP, quando construiu o Jaú, né, o Parque Califórnia, foi na década de 80, lá com o Benedito Sérgio Lencioni. A partir daí, nunca mais houve um projeto sério de moradia na nossa cidade. Certo. No começo da entrevista, você fala que é socialista, né? E ao mesmo tempo, né, fala aí, né, de um stalinismo. Eu Sim. gostaria que você explicasse aí para o ouvinte um pouco desses termos, né? O que é ser socialista, né? O que o PSTU acredita e o que é ser stalinista? Ah, tá legal. O socialismo, ele não é utopia. Socialismo, ele já existiu, né? Existiu com a Revolução de 1917 na União Soviética, e que foi muito bom, onde a classe trabalhadora dentro da União Soviética, que era um país extremamente
agrícola, não tinha nada de tecnologia, e com os poucos anos de implementação do sistema socialista pelo Partido Bolchevique, na época, quando derrubou o czarismo, o país evoluiu tanto que zerou o analfabetismo, a tecnologia chegou no seu máximo a ponto de construir um foguete chamado Sputnik, que foi lançado no espaço, foi o primeiro. E a partir daí, quando o resto do mundo viu aquela evolução tão grande do sistema socialista, começaram a boicotar, começaram a tentar, o Ocidente tentou derrubar de qualquer jeito, e perderam as várias guerras, né? O Exército Vermelho, que era da União Soviética, conseguiu vencer 23 países que tentaram invadir a União Soviética para acabar com o sistema socialista, que estava indo de vento em popa, né? A tecnologia avançando, tudo avançando, o povo evoluindo. O que acontece? Como não conseguiram acabar destruindo com a guerra, o que eles fizeram? Foram infiltrando pessoas dentro do sistema. E um desses caras que infiltrou dentro ali dos estados operários foi Stalin. Tanto é que ele chegou à presidência do Partido Comunista na época lá. Chegou e foi... Porque aquele momento de revolução no todo o planeta, estava tendo revolução na Alemanha, estava tendo revolução na França, estava tendo revolução na Hungria, ou seja, todo mundo, todos os outros países que viram que o negócio estava dando certo, quiseram fazer também. Mas Stalin e o resto do Ocidente boicotaram essas revoluções e não deixaram chegar ao sistema socialista. Porque uma coisa você precisa saber, o socialismo ele não sobrevive num só país. E Stalin pregava que o socialismo na União Soviética bastava, não precisava expandir para o resto do mundo, né? Tanto é que os poucos países que chegaram ao socialismo, cada um de um modo, por exemplo, Cuba, né, através de guerrilha e tal, foi muito bom, foi muito bom. Tanto é que Cuba foi considerado, na questão da medicina, naqueles momentos, o país mais tecnológico na parte de saúde e medicina. E, ao destruir os estados operários, ao fazer isso, eles transformaram o que era socialismo numa burocracia ditatorial feita por Stalin. Por isso que a gente chama de stalinismo. Stalinismo é o verdadeiro destruidor do socialismo, é a verdadeira barreira que diz que socialismo é utopia. E aqueles que falam que comunismo que tem não sei quem é comunista, o comunismo nunca existiu. O comunismo ele precisa, a fase plena da humanidade. Eu costumo dizer que o comunismo é o Éden que a Bíblia fala, onde os animais e as pessoas vão viver em harmonia, onde uma criancinha pode subir nas costas do leão. Esse é o comunismo. Mas para chegar no comunismo precisa ter o socialismo. O socialismo é uma preparação do terreno para planificar a economia mundial e chegar no comunismo. Certo. Então vamos aí para a pergunta final, ô Zé Carlos. E eu pergunto o seguinte, né? E caso, por exemplo, a chapa sua, né, junto com o Adilson, né, for para a prefeitura, vocês abdicariam mão aí do super salário de prefeito? Com certeza, isso é uma das nossas propostas. Nossa proposta é que vereador, prefeito, aí ganhe o salário de um professor ou de um técnico especializado, ou seja, ali no mínimo, no teto do INSS, que hoje é 6.900 e alguma coisa. Isso é a nossa proposta.
Nossa proposta também é de redução da jornada de trabalho, para que mais pessoas, sem redução de salário, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que mais pessoas possam trabalhar. É o único jeito de você ter uma sociedade um pouco mais justa, onde todo mundo trabalha, e quando todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas condições melhoradas e a gente vai conseguir produzir muito mais coisa nesse país tão grande que está jogado às traças à mercê do imperialismo norte-americano e outros países aí. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Zé Carlos. Gostei bastante aí da nossa conversa. E passo a palavra aí para o Zé fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, esse espaço, né? Que para nós do PSTU, todo o espaço é bem-vindo, já que você sabe que nós não temos tempo na TV, não temos tempo no rádio, e contamos com vocês, né, que nos abre esses espaços, e nós somos muito gratos a isso, e estamos juntos aí para discutir tudo que for possível, que a sociedade precisa, e queremos que a população nos veja com um olhar diferenciado, que nós somos a única alternativa para acabar com essa mesmice de 40 anos em Jacareí, aqui nessa cidade, e que experimente o nosso programa, que venha nos conhecer, que venha nos filiar com a gente, e junto a gente vai fazer toda essa transformação, porque nós, políticos, sozinhos não somos nada, se não tivermos conectado com o povo trabalhador. Fora disso, não precisaria nem de político. Muito obrigado. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Zé Carlos, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas nossas redes sociais. Além do YouTube, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do capital privado e nem do Estado, e nem queremos, e por isso a gente pede aí a sua contribuição para a gente poder crescer, poder, né, expandir, fazer bastante coisa aí com o nosso canal. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!